Miqueias 3, versos 1 a 12. Eu disse: Escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele. Quebram os seus ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo, esconderá deles a sua face por causa do mal que praticaram. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam: paz, quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso, vocês terão noites sem visões. Vocês terão trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Quando a fé perde o temor, quando o sagrado vira rotina, existe algo mais perigoso do que o pecado declarado. É o pecado acomodado dentro da religião. Quando a fé perde o temor, o erro já não constrange, a injustiça já não dói, o sagrado vira rotina. O capítulo 3 de Miqueias é um dos textos mais duros da Bíblia. Não contra o povo comum, mas contra líderes religiosos e civis. E isso nos ensina algo essencial. Deus se importa profundamente com quem influencia outros em seu nome. Contexto do texto. O povo estava espiritualmente confuso, mas os líderes, que deveriam orientar, estavam corrompidos. Havia 3 grupos principais: governantes, sacerdotes, profetas. Todos falharam. Quando a liderança se perde, o povo sofre. Mas quando a liderança falha, Deus não se cala. Conhecer a verdade e odiar a justiça. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Miqueias 3, verso 1. Deus não acusa a ignorância. Ele acusa a traição ao conhecimento. Esses líderes conheciam a lei, conheciam a verdade, conheciam a vontade de Deus, mas escolheram o oposto. Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Verso 2. Esse é o retrato de uma fé sem temor. Quando a fé perde o temor, o bem se torna relativo, o mal se torna aceitável, a consciência se cala. Espiritualidade que se alimenta do povo. Miqueias usa uma linguagem chocante. Líderes que devoram o povo, que rasgam a pele, que quebram os ossos. É intencional. Deus quer mostrar que liderança sem temor é violência espiritual. Esses líderes usavam o povo, exploravam a fé, transformavam a espiritualidade em benefício próprio. E Deus diz algo aterrador. Um dia, eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Verso 4. Não porque Deus não ouve, mas porque eles silenciaram a voz da consciência por muito tempo. Profetas que falam conforme o pagamento. Os seus profetas adivinham por dinheiro. Miqueias 3, verso 11. Aqui está uma das denúncias mais atuais da Bíblia. Eles profetizavam quando eram pagos, anunciavam paz quando eram beneficiados, se calavam diante do pecado quando havia vantagem. A verdade foi vendida, a mensagem foi negociada, o temor foi perdido, e ainda assim diziam: o Senhor está no meio de nós. Verso 11. Religião sem temor gera falsa segurança. Deus não se deixa usar como amuleto. Essa é uma verdade libertadora e assustadora ao mesmo tempo. Deus não é escudo para a injustiça.
Deus não é selo para erro. Deus não é desculpa para pecado. Quando a fé perde o temor, ela continua usando o nome de Deus, mas vive como se ele não estivesse presente. E Deus deixa claro, ele não protege sistemas religiosos corruptos. Aplicação. Talvez você esteja aqui hoje e perceba algo importante. Sua fé ficou automática. O temor se transformou em costume. O respeito virou hábito vazio. Este texto não é para condenar, é para restaurar o temor saudável. Porque temor não é medo, temor é reverência, temor é levar Deus a sério. Nas noites anteriores, ouvimos a voz de Deus, fomos confrontados, fomos reunidos pela graça. Hoje, Deus dá mais um passo. Ele quer restaurar o temor no coração. Se você deseja dizer, Senhor, devolve-me o temor, não quero te servir por hábito, mas por reverência, eu convido você a orar comigo.